Salve galera, iniciando a semana com mais um boletim aqui no canal Detetive Vascaínos, depois daquelas cenas lamentáveis que presenciamos ontem na Ilha do Retiro, no empate do Vasco diante do Sport. Antes de mais nada, já peço aos amigos que já deixem o seu like aí embaixo, compartilhem esse conteúdo, e aos que chegaram aqui e ainda não são inscritos, se inscrevam. Isso ajuda demais em ampliar o nosso alcance nesta plataforma. Bom, no vídeo de hoje vamos então repercutir o empate importante do Vasco contra o Sport, o que está por vir em termos de acesso e, claro, trazer mais detalhes daquela confusão que se formou ontem após o gol do empate do Vasco. Vamos ouvir os dirigentes do time carioca e do time pernambucano, que, por sinal, seguem cuspindo marimbondos por lá. E, por fim, vamos começar a projetar o próximo jogo contra o Criciúma, que venceu na rodada e está querendo aprontar uma graça para cima do Vasco São Januário, viu? Vou trazer o pensamento do técnico da equipe catarinense sobre esse duelo. Portanto, fique ligadinho até o final e vem comigo nessa. Bom, e o empate do Vasco ontem no apagar das luzes, com aquele pênalti convertido pelo Raniel, continua repercutindo demais, hein? Tudo por conta das cenas lamentáveis de confusão generalizada, que se formaram após o atacante vascaíno comemorar o seu gol na frente da torcida adversária. A provocação não soou bem para alguns torcedores que acabaram invadindo o campo e criando um cenário de guerra, Apesar dos protestos do time do Sport, seus dirigentes, comissão técnica, que não arredaram o pé do campo, o jogo acabou não tendo mais prosseguimento, A PM dava garantias, mas o que se percebia de longe é que as condições para a continuidade da partida não eram satisfatórias. Havia um total clima de insegurança. Os torcedores que ficaram feridos na confusão eram sendo atendidos ainda dentro de campo pelos médicos, e por isso o futebol mesmo acabou ficando num segundo plano, Até porque acima de tudo está a integridade física dos presentes, O que era para ser uma decisão gigante acabou se diminuindo por conta desses incidentes tristes que cada vez mais mancham e denigrem a imagem do futebol brasileiro. Diante de tudo que se formou, não tivemos coletivas, logicamente, dos dois técnicos, e tudo ficou restrito aos dirigentes, que foram o centro das atenções. Bom, então somos obrigados a ouvi-los, até para saber os dois lados pensam dessa história toda. Vamos começar com o Vasco. O executivo Paulo Brax relatou os momentos de tensão do time do Vasco vividos no vestiário e confirmou que o resultado dentro de campo segue mantido. Veja aí. Agora vamos ouvir o outro lado, No final da noite de ontem, o Sport Recife soltou o pronunciamento dos principais dirigentes do clube, o presidente Yuri Romão e o vice-presidente Augusto Carreiras, bem irritados, esbravejando para todos os lados. Ambos repudiaram a invasão da torcida, mas fizeram duras críticas à postura da arbitragem e também ao time do Vasco. O presidente do clube, por exemplo, detonou o técnico Jorginho, segundo o mandatário, um lobo em pele de cordeiro. Já o vice-presidente foi quem mais falou, Detonou a decisão do juiz, a postura dos jogadores do Vasco de provocar a torcida do Sport na hora do gol e revelou que vai às últimas consequências. Sinalizou, inclusive, que vai estudar possíveis medidas na justiça desportiva e na justiça comum. Confere aí. O Sport vai analisar, junto ao departamento jurídico, que situações poderão ser tomadas, poderão ser adotadas, tanto no sentido de ser ativo nessa relação processual, como no sentido de defesa, de porventura qualquer assunto que possa vir que tentem prejudicar o Sport, porque a gente pode esperar tudo dessas pessoas que estão nesse comando, nessas pessoas que estão gerindo o futebol. Infelizmente, um jogo como esse contra o Vasco era para ter sido um espetáculo maravilhoso, como estava sendo, até os 44 minutos de jogo, termina dessa forma. Agora nós vamos brigar. Se o Vasco alterar o jogo dele da outra rodada, nós vamos alterar o nosso também, certo? Nem que a gente tenha que ir para a justiça. Eu estava observando, eu acho que o Vila Nova, um mês atrás, se sentiu prejudicado contra a arbitragem, e o clube entrou na justiça comum como árbitro, contra o árbitro, Pode ser, a gente vai dar uma olhada se isso é cabível. O que não dá para admitir é o Sport não conseguir a vitória, não conseguir seu êxito, com uma situação como a que houve hoje aqui. Primeiro a gente tem que aguardar a súmula da partida, vamos ver o que é que vai ter na súmula, vamos ver a manifestação da CBF, vamos conversar com o jurídico do clube, uma coisa que aconteceu agora há pouco. A gente está analisando ainda todos os procedimentos que poderão ser adotados. Galera, minha opinião sobre esse assunto é o seguinte: nada justifica as cenas lamentáveis registradas ontem na Ilha do Retiro. Como eu escrevi em minhas redes sociais do @Detetive Vasco, o bom senso deve prevalecer sempre diante de tamanha insegurança que estava configurada por lá.
É direito de quem se sente lesado apelar, mas é direito também dos órgãos máximos da justiça desportiva punirem exemplarmente para que tipos de confusões como essa que ocorreram ontem, não só na Série B como na Série A, não se repitam, né? Essa questão de provocação diante da torcida adversária sempre aconteceu no futebol, não é de hoje. O Romário mandava todo mundo calar a boca, Edmundo, Renato Gaúcho pedia silêncio, enfim, e tantos outros, né? Gabigol, né? A torcida tem todo o direito de protestar por conta dessa provocação, mas daí invadir, causar tumulto, tentar agredir, isso não existe, né? Responde na mesma moeda então, xinga o cara, provoca e acabou. Sei que na hora difícil você vê o seu time com o resultado nas mãos, acabar tomando um gol no final do jogo e de pênalti por sinal, né? Mas cair na pilha de jogador não dá, né? Muitos jogos já foram decididos nos acréscimos. O torcedor acredita no seu time, deixa a bola rolar, seguir, vê o bicho que vai dar, né? Não tem aquele ditado de quem ri por último ri melhor? Realmente uma bola fora o que aconteceu ontem lá em Recife. Mas o Vasco não tem nada com isso. Jogou não tão bem como poderia, né? Teve muitas falhas, mas conseguiu segurar a pressão do Sport, né? E após ter sofrido o gol no segundo tempo, conseguiu encontrar o pênalti no final, que culminou com o empate, né? Um alívio, pois se perdesse a gordura estaria definitivamente zerada. Agora é pensar para frente, pensar que está a 2 passos do paraíso, da conquista, do maior objetivo da temporada, o acesso à Série A. E o triunfo tem tudo para ocorrer em São Januário, o principal palco do Vasco, nessa Série B, onde a equipe segue invicta, né? Faltam 3 partidas para o fim da segunda divisão e o cenário é super favorável para o acesso. Então, o Vasco manteve 3 pontos de vantagem sobre o Sport, né? 4 sobre os próximos 2 adversários que jogam em casa seguidamente, Criciúma e Sampaio Corrêa. E de acordo com os principais matemáticos, hoje o Vasco está entre 86% e 78% de chance de subir. Enfim, agora é pensar na dinâmica do acesso. Bom, mas no próximo sábado à tarde tem Vasco, Criciúma e São Januário, né? E olha, pelo lado da equipe catarinense, o sonho de subir ainda existe, viu? Após a vitória diante do Ituano, o técnico Cláudio Tencati falou sobre o pensamento do Criciúma sobre as chances de acesso. Ele mostrou otimismo e, independente dessa possibilidade, disse que vem para ganhar esse duelo. Ouça aí. O som no final ali foi aclamado por quem? Pelos jogadores. O que os jogadores puxaram o som no final? Vamos subir, Tigre. Esse é o pensamento, né? Nós chegamos numa fase, num momento agora que nós não temos que ficar falando mais se não vamos lutar por isso, não vamos lutar. Não, é lutar pelo acesso mesmo, né? Hoje, se a gente falar de vamos fazer 3 vitórias, vamos buscar as 3 vitórias, né? E se por consequência disso der tudo certo ali, vamos subir, né? Se por consequência não der, paciência, né? Então, mas fizemos o nosso melhor. Mas esse é o espírito da equipe, né? Então hoje não tem como eu chegar lá e dizer assim para os jogadores: não, contra o Vasco lá vamos saber jogar, vamos empatar o jogo, vamos segurar, ou vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem como. Não tem como, porque se eu for falar isso, eu que vou apanhar deles, né? Então aí eles estão muito focados nisso. Nós vamos lá para ganhar o jogo, buscar a vitória da mesma forma. Por quê? Porque a gente tem uma meta interna que, se a gente não conseguir subir, a gente quer estar entre os 8 primeiros, 7 primeiros, tá nesse bloco dos 10 aqui, de preferência na melhor colocação possível, né? Então essa é uma meta do grupo, essa é uma meta que a direção tem, né? Então a gente tem até estímulos aqui do dia a dia financeiro para que isso aconteça. Então isso é bacana também que a direção fez através do Juliano, idealizou isso aí, porque assim, quando o time atinge uma meta, né, de os 45, ele passou por essa experiência em outros clubes, eu também já, e talvez você não vê perspectiva, você se larga, né? Terminou em 11º, 12º, 13º, tá bom. Não. Aqui o Criciúma pensou diferente. Idealizamos nesse planejamento diferente. Então, o Vasco ganhando ou perdendo, o Criciúma vai estar focado para fazer um grande jogo, um grande confronto com o Vasco lá. Pode ter certeza disso. Meus amigos, agora são 2 finais em São Januário. Falta pouco para o sonho se tornar realidade e essa famigerada Série B não fazer mais parte dos planos do Vasco. Só depende do Vasco. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Em breve estou de volta com mais notícias do Vascão. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.